Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o nosso seminário sobre abordagem psicoterapêutica. O nosso grupo optou por trabalhar em cima da psicanálise freudiana e ele é composto por mim, Bárbara Beatriz, também pela Dalila Amorim, o Caio Raniel, a Laura Cupertino e o Matheus Grego. Então, para falar um pouquinho sobre a historicidade da psicanálise, ela nasceu no século XIX, com a continuação por Freud dos estudos sobre os sintomas histéricos nas mulheres. E esses estudos eram feitos principalmente pelo também psiquiatra e neurologista Charcot. O Freud, então, posteriormente, introduziu a hipnose como tratamento da histeria, e isso deu início a tantas outras descobertas a respeito do funcionamento psíquico do inconsciente, como o sintoma, o recalcamento e entre outros conceitos, e que revolucionaram a forma com a qual a subjetividade humana é entendida. Então, nosso trabalho tem o objetivo de traçar algumas das mais importantes teorias psicanalíticas, e a gente utilizou principalmente as obras do pioneiro Freud como arcabouço teórico. Então, para isso, a gente separou alguns tópicos que vão guiar a gente para um melhor entendimento, que são eles: a visão de homem e a fundamentação antropológica, a noção de desenvolvimento, as teorias de personalidade, a psicopatologia, a metodologia terapêutica, as principais técnicas, um panorama sobre a genealogia da abordagem, a entrevista com o profissional que atua na área para responder nossos principais questionamentos e, por último, um levantamento bibliográfico das referências utilizadas. Para dar início ao nosso trabalho sobre a vertente psicanalítica, cabe primeiro contextualizar a fundamentação antropológica na qual Sigmund Freud se baseia para dar início a essa corrente de pensamento. A psicanálise perpassa por toda a sua teorização por um conceito muito caro a ela, que é o conceito de sujeito. Nem ser humano, nem pessoa, nem indivíduo, mas sim sujeito. Esse sujeito do qual ela trata é o mesmo sujeito do cogito cartesiano penso, logo sou. Por essa corrente terapêutica tratar do inconsciente e das coisas que não são, no primeiro momento a afirmativa anterior pode soar confusa ou até mesmo contrária ao que se propõe a psicanálise, mas ela é inteiramente verdadeira. Isso porque, com o advento da ciência na modernidade e a emergência do estatuto do sujeito, enquanto aquele que é capaz de se aventurar pelo terreno científico, tomando objetos quaisquer como centrais a seu estudo, ou ainda na filosofia metafísica, onde era o sujeito que buscava encontrar uma substância do pensamento, foi esse mesmo movimento que delimitou o que é e o que não é passível de ser estudado e compreendido, e jogou para a marginal do saber tudo aquilo que não possui uma explicação científica clara e absoluta. Para esse terreno obscuro, são arremessados produtos como sonhos, atos falhos, lapsos de memória, entre outros. Freud parte do fundamento do sujeito da ciência e utiliza, da mesma forma que Descartes, da dúvida como ponto de ancoragem de sua argumentação. Como é dito pelo psicanalista Jacques Lacan, o encaminhamento de Freud é cartesiano. A partir da análise dos sonhos, atos falhos e xistes, Freud chega à conclusão de que por trás destes há um pensamento encoberto, inacessível de maneira direta, o pensamento inconsciente. Este pensamento, apesar de ser produzido pelo próprio sujeito, gera nele mesmo dúvidas em relação ao seu conteúdo e sua origem. Mas como poderia, então, algo que o sujeito próprio produz ser desconhecido ou estranho para si mesmo que o concebe? É a partir desse questionamento que Freud compreende que existe uma segunda cena psíquica, na qual não temos acesso direto, que justamente só pode ser vislumbrada a partir de fenômenos como sonhos e atos falhos. Para que se compreenda, ou pelo menos acesse esse material enigmático, Freud convida seus pacientes a falarem mais sobre isso. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud teoriza que a sexualidade infantil é, por via de regra, autoerótica, e ela tem as pulsões parciais desconectadas entre si. Então, o autor separou o desenvolvimento nas respectivas fases: a fase oral, na incorporação de objetos por meio da boca; a fase anal, onde as configurações são baseadas em atividade e passividade; a fase fálica, onde se dá a primazia do falo; o período de latência e a fase genital, que é o objetivo a ser alcançado. Nossa separação serve apenas para fins didáticos, já que uma fase pode extrapolar a outra.
Então, considerando que muito do que foi escrito por Freud hoje ainda se mantém cristalizado, o caráter subversivo da psicanálise pode ficar em xeque quando a gente considera a diversidade sexual no mundo. Mas ainda é importante também levar em consideração a época que se encontravam essas obras, assim como também destacar que os seus escritos eram considerados uma ameaça à moral vigente. Então, muitos conceitos se ancoravam em tabus ocidentais da época. Mas mesmo assim, considerar que a relação sexual tem como único objetivo natural a procriação é um dos exemplos de cristalização cultural e médica que permaneceram nos dias de hoje, né? Ainda que de forma velada. Então, assim como diversas outras linhas da psicologia, a psicanálise também possui sua teoria sobre a personalidade. Então, Freud diferencia a personalidade entre neurose, psicose e perversão. Então, assim como todo o destino do inconsciente, a personalidade neurótica ela tem origem na infância e ela serve para impedir um ataque de angústia. No caso da neurose transferencial, o ego luta contra o desejo ao mesmo tempo que cria uma solução de compromisso com ele, produzindo sintoma. Na neurose obsessiva, o que ocorre é uma defesa contra o retorno do recalcado, que é o mecanismo de defesa onde o sujeito leva para o inconsciente os desejos barrados pelo superego e esses desejos retornam à consciência de forma distorcida. Então, essa defesa contra o retorno do recalcado acontece no neurótico obsessivo por meio de medidas de preservação que atuam de forma intensa, descontrolada e repetitiva. Já na psicose, o conflito é entre o ego e o mundo externo. O sujeito cria uma nova realidade, tanto no mundo interno quanto no mundo externo, e por uma consequência de um desejo infantil extremamente frustrado, não realizado anteriormente, e acaba gerando uma recusa da realidade. E por último, na perversão, o Freud dá 3 caminhos para que se chegue a ela. É através do polo negativo da neurose, onde o perverso fixa e cristaliza sua libido da sexualidade infantil, tornando a fantasia pré-genital o seu centro, enquanto o neurótico usaria a censura para recalcar a sexualidade perversa e polimorfa. Pode ser ligado ao complexo de Édipo, onde existe uma fixação da libido em algum acontecimento precoce e contingencial, e a direção tomada pela sexualidade é definida se esse acontecimento é recalcado ou sublimado, tomando o caminho de uma sexualidade normal ou não, o que forma a sexualidade perversa, que nesse caso age na tentativa de impedir a psicose. E, finalmente, ligado ao mecanismo de recusa à castração. Agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia terapêutica e as principais técnicas da psicanálise. Podemos dizer que a metodologia terapêutica da psicanálise começou com o método catártico, aliado à hipnose. Nesse método, o médico hipnotizava o paciente, que respondia uma série de perguntas que lhe eram feitas, de modo que sintoma neurótico, como uma dor ou um formigamento psicossomático, desaparecesse. Freud, aliado a um outro médico chamado Joseph Brauer, seguiu nesse método por muitos anos no tratamento da histeria, até que uma de suas histéricas, a paciente Amy Von N., pediu que ele se calasse e começasse a ouvir os seus neuróticos. Freud já vinha abandonando o método catártico e a hipnose, mas o ato dessa mulher foi o pontapé para o abandono definitivo dessa tradição e a instauração do método da associação livre. Como é marcado pelo seu contemporâneo, o médico Leopold Lowenfield, em seu texto O Método Psicanalítico Freudiano, de 1905, ele, Freud, atende seus doentes deixando que eles se posicionem confortavelmente em um divã, sem qualquer outro tipo de influenciamento, enquanto ele próprio, fora do escopo visual de seus pacientes, senta-se em uma cadeira atrás deles. Então é assim que se dá a associação livre. O paciente se deita em um divã de costas para o analista, que lhe pede somente uma coisa, que diga-lhe tudo o que vier à cabeça. O tratamento psicanalítico se apoia na fala, e para isso é preciso que o paciente lhe conte, sem pudor ou restrições, tudo o que vier à sua mente. Entretanto, como alguém pode se sentir confortável em contar tudo o que vem à cabeça para um completo desconhecido? O método psicanalítico, além da associação livre, precisa da transferência, inclusive para que a própria associação livre ocorra com sucesso. Mas o que seria isso, essa tal transferência? Freud, em seu texto Sobre a Dinâmica da Transferência, de 1912, diz que todo ser humano desenvolve formas e condições para o amor, que são perpetuadas e repetidas no decorrer de sua vida.
A energia psíquica, denominada por Freud como libido, é a energia destinada aos objetos de desejo, não somente no sentido sexual, mas em objetos de interesses diversos, como pessoas, vontades. Segundo Freud, durante a análise, cito Freud agora, é perfeitamente normal e compreensível que o investimento libidinal de uma pessoa também se volte para a pessoa do médico. E esse investimento ele vai seguir padrões anteriormente já estabelecidos pelo sujeito. Ou seja, o analista ele entra em um circuito libidinal que já foi previamente estabelecido pelo analisando. A transferência ela é importante em diversos aspectos da terapia analítica. E um desses aspectos é permitir que o analista identifique os padrões de investimento libidinal do seu paciente, enquanto ele repete o que é narrado de sua experiência passada no presente, com a própria pessoa do analista. Percebe-se que para a associação livre acontecer com êxito, é preciso que relação transferencial ocorra entre paciente e analista. Dessa forma, o método psicanalítico consiste nessas duas principais técnicas. Podemos entender o inconsciente como um material acerca do qual a psicanálise opera e o recalque como uma barreira protetiva que se instaura ao recalcar-se elementos embaraçosos, desejos que não podem se realizar e sentimentos ambivalentes a pessoas queridas ou mesmo odiadas. A barreira do recalque é como um muro que divide o aparelho psíquico em consciente e inconsciente. Freud, no seu texto O Inconsciente, de 1915, prefere compará-lo a um exame. E agora eu cito Freud mais uma vez. Um ato psíquico passa geralmente por duas fases em relação ao seu estado, entre as quais se coloca uma espécie de exame, entre parênteses, censura. Na primeira fase, ele é inconsciente e pertence ao sistema inconsciente. Se no exame ele é rejeitado pela censura, não consegue passar para a segunda fase. Então ele é reprimido e tem que permanecer no inconsciente. Saindo-se bem no exame, porém, ele entra na segunda fase e participa do segundo sistema, ao qual denominamos de sistema consciente. Mas essa participação não chega a determinar inequivocamente a relação com a consciência. Ela ainda não é consciente, mas capaz de consciência. Tendo em vista essa capacidade de consciência, chamando o sistema consciente também de pré-consciente. Assim, um conteúdo psíquico consciente ele pode se tornar consciente ou passível de vir à consciência, o que ocorre com nossos sonhos e o que o psicanalista tenta fazer com seu paciente numa análise, sempre se apoiando na relação transferencial, pedindo que ele fale livremente sobre aquilo que o angustia, aquilo sobre o que ele não consegue encontrar uma explicação, ou mesmo o encadeamento lógico de afetos. Dando continuação, pensamos em trazer um pouco sobre a psicopatologia. Para considerar a psicopatologização na obra freudiana, é importante perpassar pela forma em que essa perspectiva seguiu e opera atualmente. Há uma linha extremamente frágil que mantém um discurso entre o normal e o patológico. Esse discurso, que hoje se alimenta através de uma hegemonia que padroniza e normaliza as doenças da mente, transgride a subjetividade. A psiquiatria sustenta um modus operandi completamente normatizado e quantitativo, do qual o diagnóstico é dado a partir de uma adequação do sujeito em uma lista de sintomas e suas proporções. Um exemplo perfeito disso é o CID-10 e o DSM. Ao falar de uma psicopatologia na psicanálise, podemos pensar nela se fortificando como clínica no século XVIII. Em O Ensino da Psicopatologia, do modelo asilar clínica de interação, de Ademir Ferreira, o autor fala que essa psicopatologização se organizou por meio de um discurso científico e buscou a racionalização da loucura. Freud, a partir do século XIX, realizou uma ousada releitura da sexualidade. Então, a psicanálise freudiana nos deu luz ao classificar os processos de histeria, neurose, psicose e perversão. Então, Freud cria uma nova forma de tratar a psicopatologia na época, e ele começa a tratar por uma homogeneidade em que as perturbações se tornam formas de subjetividade. A psicanálise de Freud traz a fala como uma perspectiva de cura, sendo pensada através da verdade do sujeito, o recalcamento, o sentimento de culpa, desejos inconscientes do sujeito
e a presença do outro, ou seja, é criada uma forma em que a psicologia entra na teorização de categorização. O que difere na psicanálise ao falar sobre a psicopatologização é o modo em que o diagnóstico é importado ao sujeito. Ao mesmo tempo que se é também muito importante a imposição de diagnóstico para o tratamento, na psicanálise não é possível fazê-lo precocemente, pois ele tem que ser denominado a partir do caminho que a análise irá seguir. Então, a linha patológica de Freud foi estruturada a partir da neurose, psicose e perversão, como já citado aqui no nosso trabalho. Então, aqui eu quero fugir um pouquinho da teoria freudiana e falar um pouco da psicose na ótica de um autor pós-freudiano, o Lacan. Lacan explicou a psicose como tendo seu limiar marcado por um estreitamento do campo de consciência. O sujeito fica tomado por um campo de perplexidade e uma sensação de que algo ruim irá acontecer. E isso dura até que algo se revele para o sujeito, que o faça provar essa sensação de perigo, como a alucinação e o delírio. Então a psicose se revela como uma experiência de invasão, onde tudo se torna significativo, pois não há algo que separa o sujeito do outro. Então, na psicose existe a falência do filtro do discurso. Tudo para o sujeito nessa condição quer dizer algo. Todo objeto é um signo. Bem, não é a intenção do nosso trabalho findar todas as questões da psicopatologia, mas, de fato, Freud, ao se retirar da ótica organicista da medicina do século XVIII, é colocado no campo psicopatológico a relevância da constituição do aparelho psíquico, e nisso a afecção do outro no sujeito louco, desmatelando assim presente a radical ideia entre o normal e o louco. Entre os sonhos, esquecimentos corriqueiros e as paralisias histéricas, por exemplo, tem-se o mesmo sentido de experiência, que diz respeito à subjetividade e não às regularidades orgânicas. O nosso trabalho foi elaborado quase que inteiramente com base na psicanálise freudiana, ou seja, em cima do referencial teórico proporcionado por Freud, que é o fundador da abordagem e é considerado seu principal autor. Mas, em seus 120 anos de história, a psicanálise se disseminou pelo mundo afora, por meio de milhares de profissionais interessados na área. Os estudiosos contemporâneos de Freud, assim como os que vieram posteriormente, se apropriaram da teoria psicanalítica à sua maneira, e com isso começaram a surgir o que hoje são conhecidas como as escolas psicanalíticas. As teorias e escolas psicanalíticas se diferem em aspectos que não necessariamente se encontram na dimensão do certo e do errado, mas sim em aportes teóricos e formulação de conceitos para a teoria e a prática. Zimmermann considera que existem 4 condições para caracterizar uma escola. A primeira, o aporte de conceitos originais. Segundo, que esses tenham aplicabilidade na prática psicanalítica clínica. Terceiro, que sejam conceitos que atravessem gerações de psicanalistas. E quarto, que sucessivamente inspirem e deem novos frutos e ramos. Nós pensamos que a pluralidade de psicanálises é, assim como a multiplicidade de abordagens psicológicas, uma resposta à diversidade humana, que se dá por fatores históricos, geográficos, sociais, subjetivos, etc. Para resumir a genealogia desse movimento, que já tem mais de um século de história, nós podemos nos amparar pelo seguinte esquema. A gênese da psicanálise se deu, portanto, com Freud, no ano de 1900, com a publicação de A Interpretação dos Sonhos em Viena, cidade onde se inicia o primeiro grupo de psicanalistas, a Sociedade Psicanalítica de Viena. Posteriormente, a teoria psicanalítica começa a atrair discípulos e correspondentes de outras capitais europeias, onde se formam escolas de psicanálise. A de Berlim, a de Budapeste, sendo a principal figura húngara o Ferenc, autor que aproxima a psicanálise da noção de saúde mental e se dedica mais intensamente a pesquisar temas como o trauma e a transferência, e de Zurique, sendo Jung um dos principais nomes da psicanálise suíça, e a de Londres também. Todo esse cenário se deu antes da Primeira Guerra Mundial, pois esse evento histórico foi responsável por muitos deslocamentos geográficos dos psicanalistas naquela época, que migraram em sua grande maioria para os Estados Unidos e a Inglaterra.
Nesse segundo tempo, após a guerra, formam-se mais duas importantes escolas. Uma nos Estados Unidos, que se relaciona mais proximamente com a educação e com a infância, na qual o nome de destaque é Anna Freud, filha de Freud, e outra na Inglaterra, que tem raízes na escola germânica e tem como referência Melanie Klein. Ainda na Inglaterra, surge pouco depois uma nova leitura da abordagem psicanalítica, dessa vez norteada por nomes como Winnicott Bion. Somente a partir dos anos 70 que a psicanálise se fortalece no que vem a ser a escola francesa, cujo principal nome é Lacan. Essas escolas são consideradas as matrizes fundamentais através da qual a disseminação mundial das teorias se deu. Nos pareceu interessante trazer essa breve genealogia, que está bem resumida, por sinal, porque ela dá a dimensão da pluralidade da teoria psicanalítica, mas ela também nos coloca diante de uma verticalidade e das noções hierárquicas que estão incutidas na história da psicanálise, aspecto que tem consequências muito negativas, a nosso ver. Essa repartição parece provocar, até mesmo dentro da nossa experiência cotidiana na universidade, um entendimento muito filiativo e identitário, no qual as diferenças entre as teorias e os autores parecem importar mais que as semelhanças, e o que ocasiona é uma atmosfera de rivalidades epistemológicas. E, para além disso, a principal consideração do grupo a respeito dos estudos feitos para o seminário foi sobre a hegemonia branca e masculina dentre os autores cânones da psicanálise. Dentre todos os autores aqui compilados, que são os seminais para abordagem, que construíram toda a sua base epistemológica, observa-se que são todos brancos, do norte global, e com a presença pontual de mulheres brancas. A psicanálise ainda é uma teoria muito íntima da matriz colonial do saber, que pode deixar a desejar se ela não for reelaborada para as muitas realidades vividas no mundo, dentre elas a brasileira, que se distancia imensamente do cenário para o qual a psicanálise foi idealizada. Para finalizar nosso seminário, realizamos uma entrevista com um profissional da área, para que ele pudesse esclarecer nossas dúvidas e compartilhar um pouco sobre o ato da clínica psicanalítica. Nosso convidado foi Lucas Alves. Lucas se formou em psicologia pela UFMG em 2020. Atua na área clínica com a teoria psicanalítica lacaniana. É mestrando do PPG-Psi-UFMG na linha de estudos psicanalíticos e estuda temas relacionados à psicanálise e políticas sobre discursos de ódio. Perguntamos ao nosso convidado sobre os principais desafios da clínica psicanalítica e quais foram os novos desafios impostos pela pandemia do Covid-19 nesse ato clínico. E essa foi sua resposta. Acho que essa questão se desdobra em duas vertentes, uma da praxis e outra da teoria. A clínica aponta para questões difíceis e uma delas é sustentar algo por conta própria, que abarca experiências e uma imprevisibilidade do cotidiano de trabalho que acontece a partir do encontro dentro de cada sessão. A dedicação precisa ser constante, porque cada caso precisa de atenção em pontos específicos que nos levam a abrir a perspectiva do que é estar na clínica e de que o trabalho não acaba quando a sessão é finalizada. É o famoso clichê dos estudos constantes, supervisão e até mesmo da importância de criação de uma rede de suporte, uma vez que estar na clínica pode ser um trabalho um tanto quanto solitário. Podemos pensar também nos desafios que a pandemia impôs ao manejo profissional, seja passando por transformações dos modos de operacionalizar o trabalho, ou a tentativa de entender o que estava e ainda está acontecendo. Esse é um dos pontos de imprevisibilidade. As coisas despontam e às vezes precisamos correr atrás de referenciais. Por isso é tão importante uma supervisão. Porque muitas coisas não vamos saber mesmo. Porque o caso ele acaba sendo único em alguns pontos, ou porque a gente até então não se deparou com o que é colocado ali. E aí é importante ter esses pontos de baliza, de um referencial, até mesmo para a gente não fazer algo, né? Conduzir o caso de alguma maneira que possa ser prejudicial. Esse também é um outro ponto de um desafio, entender que há uma responsabilidade com o outro ali no momento. Outro ponto é que não tem uma transmissão totalizante que prepare o fazer da prática. E nunca vai ter.
Temos uma certa ideia aprendendo nos estágios, seja os estágios internos na clínica, seja externos em qualquer outro lugar, mas a dimensão toma outra proporção, fazendo com que a coisa aconteça em alguns momentos nos tropeços e na incerteza. Pode ter certeza que vai ter muito tropeço, mas que eu acho que o importante é continuar andando. Acho que nesse ponto entra uma questão de que há um outro processo importante, que é o de se apropriar da profissão e se autorizar enquanto alguém que está na prática. Passar 5 anos, no mínimo, estudando para poder se formar é uma coisa. Passar a ser reconhecido enquanto profissional é outra coisa. Se reconhecer enquanto profissional é outra coisa também. Pode ser difícil num primeiro momento, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. Você já se viu enquanto alguém na prática profissional? E por fim, elenco a teoria como um dos desafios por entender que ela é indissociável da prática e que o nosso campo, no caso a psicanálise, nasce da clínica. Nesse aspecto, o maior desafio é entender os limites teóricos para questões que não foram necessariamente abordadas por autores consagrados, e que o nosso contexto social é permeado por atravessamentos que precisam da nossa escuta. Abrir o campo para as novas discussões se faz difícil em alguns momentos, mas é importante apostar que o exercício da escuta permita que novas proposições teóricas sejam possíveis e que o nosso campo passe por transformações e discussões necessárias.